Então, como sumário da nossa aula, a partir de hoje, vamos falar sobre teoria de ligação TLV, uma abordagem de Hitler e London, e Linus Pauling. Essa basicamente é a TLV que vocês viram, aplicada a composto de coordenação. Vamos depois ver TCC, uma abordagem de Bettler, e depois a teoria do campo ligante, que na verdade é a teoria do campo cristalino com uma abordagem da teoria da orbital molecular, ou avançando um pouco pela teoria da orbital molecular de Van Vleck. Então, vamos lembrar, a teoria de ligação de valência é uma interação localizada, né, resultante do compartilhamento de um par de elétrons. Então, toda vez que a gente for observar a formação dessa ligação, vai ocorrer o compartilhamento de um par de elétrons. Então, a ideia central é que pares de elétrons dos ligantes são doados para orbitais vazios dos íons metálicos. Então, a fim de receber esses pares, a gente, para atender basicamente a geometria dessa espécie e outros fatores eletrônicos também, esses orbitais eles são hibridizados, e aí se constrói um conjunto de orbitais hibridizados, que normalmente tem a mesma energia, equivalentes, tem a mesma energia, para receber os pares de elétrons dos ligantes. Então, esses são os princípios da TLV que a gente vai aplicar agora a compostos de coordenação. Então, aqui como exemplo, aqui basicamente a gente parte já para a aplicação, né? Como exemplo, então vamos. A primeira ideia é o composto. Esse é o composto. As informações que a gente tem que ter. Para a TLV, a gente tem que ter algumas informações anteriores. É linear e diamagnético. Então, a geometria desse complexo é linear e diamagnético. Então, essa é a configuração da espécie prata mais, então ela é D10. E tem logo após dois grupos de orbitais vazios, o 5s e o 5p. Observe que a gente está no número quântico 5. Então, vamos hibridizar orbitais do número quântico principal 5 para receber os pares de elétrons dos dois ligantes. Então, teremos hibridizar um orbital 5s com o 5p. E aí vamos ter dois orbital sp para a formação da ligação covalente com geometria linear, se estamos dois complexos de geometria linear, e os outros orbitais ficam vazios. Então temos uma espécie linear e diamagnético. Diamagnético a gente vai olhar sempre a configuração eletrônica do metal. Então a configuração eletrônica do metal nos diz que está todos preenchidos, então é uma estrutura eletrônica diamagnética. Um outro exemplo, agora o tetracloreto de níquel é tetraédrico e paramagnético. Então, é uma estrutura que tem 4 ligantes e também ela é paramagnética. Aqui agora a espécie é tetraédrica, então ela vai formar uma geometria tetraédrica e ela é uma espécie paramagnética. Então, se ela é uma espécie paramagnética, isso quer dizer que os orbitais do metal estarão semi-preenchidos. Os níveis D estarão semi-preenchidos e vai se hibridizar somente agora orbitais que estão fora do nível D. Então, vai ser hibridizado, a gente precisa de 4 ligantes, né? São 4 ligantes, então precisa de 4 orbitais híbridos. Então, tem 4 orbitais sp3, então S mais 3p, formando 4 orbitais sp3 de mesma energia, para formar a geometria tetraédrica. E aqui, esses pares de elétrons vão ser recebidos nesses 3 orbitais sp3. Então, aqui a gente tem duas informações que a TLV traz. A geometria e a informação eletrônica. Informação se ele é paramagnético ou diamagnético. Um outro exemplo, aqui é o cobalto com 6, que é uma espécie agora octaédrica. O cobalto com 6 moléculas de amônio. A informação do complexo que a gente já tem é octaédrico e diamagnético. E aqui a gente tem agora uma outra informação, complexo orbital interno. O que é complexo orbital interno? Né? O orbital atômico utilizado para hibridização não possui o mesmo número quântico principal. Então, isso quer dizer que vai se hibridizar orbitais com 2 números quânticos principais diferentes. Então, vamos lá. Primeiro, vamos olhar o orbital atômico do metal. Então, a estrutura ela é diamagnética. Então, isso quer dizer que os orbitais do metal estarão todos preenchidos. Então, vai acontecer o quê? Essa espécie vai ter que ser excitada para que esses elétrons passem a se emparelhar em 3 orbitais, ficando 2 orbitais, então dando a configuração para ele diamagnética, ficando 2 orbitais D3 vazios, que vão se hibridizar
com os orbitais 4s para formar, então, 2 orbitais d com, na verdade, 1s e 3p para receber 6 ligantes. Então, a gente tem D2, S e P3, formando 6 orbitais híbridos D2, S e P3. E aqui agora a espécie formada é uma espécie diamagnética com 6 orbitais híbridos D2, S, P3. Então, é assim que a TLV consegue explicar a formação desses complexos. Então, ela consegue explicar, na verdade, assim, ela consegue ajustar, mostrar a formação da ligação, sabendo se é geometria e sabendo a informação se é diamagnético ou paramagnético. Temos um outro exemplo, que agora a única diferença é que temos fluoretos, octaédrico e paramagnético. É um complexo orbital externo. O que é complexo orbital externo? Complexo orbital externo é quando o orbital atômico utilizado tem o mesmo número quântico principal. Então, nesse caso, a gente vai hibridizar orbitais atômicos com o mesmo número quântico principal. Nesse caso, todos têm o número quântico principal 4. E agora, só vai ser hibridizados os externos. Então, a espécie é paramagnética. Se ela é paramagnética, isso quer dizer que vão ter elétrons desemparelhados no nível D do metal. E vamos agora o quê? Hibridizar. Precisa de 6 orbitais híbridos. Então, vai se hibridizar 1s, 3p e 2d. Então, teremos 6 orbitais híbridos, sp3, d2. E agora a espécie pode ser formada. E vão ficar 3 orbitais d vazios. Aqui é onde, na verdade, a TLV ela começa a falhar. Então, ela já começa a ter alguns problemas aqui, porque esses níveis quânticos aqui são de menor energia do que esses. Então, isso quer dizer o seguinte, que os elétrons irão, preferencialmente, iriam para os níveis de menor energia, e não níveis de maior energia. Então, ela já não consegue justificar na verdade, assim, essa formação demonstrada aqui, ela já não é muito coerente. E a TLV ela não consegue explicar, por exemplo, a cor dos complexos. Então, observando esse diagrama aqui, ela não consegue explicar porque, eu não sei basicamente agora, fluoreto de cobalto qual a cor, mas se fosse azul, por exemplo, ela não saberia explicar por que essa espécie é azul. E que explicação seria essa? A explicação mais plausível essa espécie absorve energia nessa região ultravioleta por causa dessa informação, e apresenta essa coloração. Então, ela não consegue, a TLV clássica, isso aqui é a TLV clássica, ela não consegue explicar por que essas espécies, a cor dessas espécies, por exemplo.